Anjos, ministros do céu. Episódio de hoje: Querube. Temos o termo querubim para o plural. Querube é um anjo considerado como mensageiro de Deus e símbolo da justiça divina. De acordo com a ordem angelical, os querubins integram a primeira hierarquia, classificados logo abaixo dos serafins. Os querubins, como conhecidos no plural, são mencionados em diversas passagens bíblicas. Vamos conferir. Uma produção do canal Cristão Reformado. Na Torá, esta natureza de ser angélico surge logo nos primeiros capítulos dos Gênesis, mas o relato do Gênesis não é preciso em descrever sua figura. O termo querubim, do hebraico queruv, se for extraído seu sufixo in, que em outras análises indicaria um sufixo designativo de plural para os substantivos e adjetivos, fará a raiz perder o sentido de ser angélico e passará a significar misericórdia e, segundo o Dr. Harris, um verbo cognato do acádico significa louvar e adorar. Aí a importância da igreja louvar e adorar, porque se os anjos na hierarquia de querubins louvam e adoram, então é entendido que o homem foi também criado para louvar e adorar o seu Criador. Daí ele deduz que Harris diz que uma das características dos querubins era a adoração de Deus. Com base apenas nos relatos bíblicos, não conseguimos ter uma noção se a adoração seria uma função principal do querubim. Podemos supor que a presença do sufixo é um indicativo de que a estrutura plural é constitutiva do conceito querubins, provavelmente porque suas aparições não aconteciam no singular. Desde o relato de Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Um querube aparece sempre acompanhado, no mínimo, de outro ser igual a ele. Querubins aparecem sempre aos pares, e ao que os diversos textos bíblicos registram, estas ocorrências nos permitem perceber. Essa suspeita se confirma na forma como os querubins são esculpidos sobre a tampa da arca do testemunho, criando o espaço do propiciatório, onde, nos relatos do deserto, se estabelece o lugar onde Deus se manifesta ao seu servo Moisés para suas conversas regulares. Êxodo 25, 19, 20, 22. Capítulo 37, versículo 8 e 9. Números, capítulo 7, versículo 8 e 9. Desde os profetas mais antigos que a Torá, o espaço entre os querubins, o propiciatório, é compreendido como o próprio trono de Deus. E várias vezes se diz que Deus se assenta ali. 1 Samuel 4, versículo 4. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2. Essa crença se manifesta na arquitetura e decoração do Templo de Salomão, sem qualquer alusão a eventos brasileiros e contemporâneos. O Santo dos Santos possuía um propiciatório de tamanho magnífico, e os querubins esculpidos não eram agora pequenos, seres na tampa de uma arca portátil que acompanhava o povo no deserto, mas são esculturas majestosas de aproximadamente 5 metros de altura. 1 Reis, capítulo 6, versículo 25, 27. Assim era também de 10 côvados. Outro querubim, ambos querubins eram de uma mesma medida e de uma mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de maneira
que a asa de um tocava na parede e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. Nos escritos, eles aparecem na repetição dos relatos sobre a construção do templo. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 12 e 18. No imaginário presente na literatura profética, os querubins são estes seres que dão sustentação ao trono de Deus e que os israelitas fazem questão de replicar em forma de esculturas. Os relatos proféticos os descrevem com maior energia, e aqui precisaremos gastar algumas linhas, mesmo fugindo de nosso foco, de análise na Torá e escritos. Isaías 37, versículo 6, reforça a noção do Deus assentado acima de querubins, mas Ezequiel que vê querubins ao vivo e a cores. Na verdade, é a única descrição de querubins que temos no Antigo Testamento, e é a dele. Mesmo no esforço em descrever a visão, o conceito ainda fica vago e aberto a um mundo de possibilidades visuais. Eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre ele uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Ezequiel 10, versículo 1. O que se consegue perceber é que os querubins, assim denominados no capítulo 10, são os mesmos seres descritos de maneira espantosa nos primeiros capítulos. E ali se percebe que não são seres com configurações que facilmente seriam confundidos com homens. Ao invés disso, querubins são mais facilmente confundidos com animais. A Bíblia de Jerusalém traz uma nota explicativa bastante relevante sobre os animais descritos em Ezequiel capítulo 1. Estes animais estranhos lembram os assírios, cujo nome corresponde a dos querubins da arca. Êxodo 25, versículo 18. Seres com cabeça humana, corpo de leão, patas de ouro, asas de águia, cujas estátuas guardavam os palácios da Babilônia. Você está acompanhando o episódio 6 da série Anjos Início do Céu. Deixe seu like. Estes servos dos deuses pagãos são aqui atrelados ao carro do Deus de Israel, expressão chocante da transcendência de Yahvé. Sem dúvida, a aparição do termo querubim, logo no princípio da Bíblia hebraica, principalmente em textos de datação pós-exílica, nos mostra que os israelitas construíram sua noção de querubim com base em informações importadas dos povos à sua volta. Não é um conceito original, não eram seres que parecessem seres humanos, pareciam leões alados, gigantes, guardiões dos deuses. Albrecht, entre outros autores, supõe que a iconografia representava Yahvé, montado sobre os querubins da mesma forma como Haddad, o deus sírio da tempestade. É representado montado um touro sagrado. Quando pesquisamos por imagens de querubins em museus e sites de pesquisa e egiptologia e assirologia, somos levados a destes caribus ou esfinges, tanto egípcias quanto de vários países de Oriente, como a Síria, Babilônia e Pérsia. As egípcias também aparecem com asas. A diferença entre as esfinges egípcia e a síria está basicamente no formato da cabeça, pois ali se esculpiam rostos dos governantes que davam nome às esfinges e a posição. Os caribus assírios aparecem de pé e com as asas estendidas na maior parte de suas representações, enquanto as egípcias aparecem deitadas e com as asas recolhidas. O tempo é certamente a erosão das tempestades de areia do deserto que vem apagando as asas das esfinges egípcias, de modo que em algumas já não é mais possível ver suas asas. Os querubins decorativos do Templo das Visões do livro de Ezequiel, capítulo 41, versículo 18, 20 e 25.
As figuras então possuem dois rostos, que olhavam em direções opostas. De um lado, o rosto de homem, e de outro lado, rosto de leão. Algumas ilustrações já propuseram um único rosto com duas faces. A questão é que, dadas as variadas representações de esfinges e também as descrições do parece ser uma categoria de animal alado, com diferentes configurações, com 4 ou 2 asas, com 2 ou 4 rostos: homem, leão, boi e águia. E as rodas trazem a noção de carro, 1 Crônicas 28:18, que se pode cavalgar, no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 10 a 11. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Todas essas descrições nos fazem perceber que querubins são seres de guarda, de guerra, de transporte. Poderíamos pensar nas bigas e carros de guerra da antiguidade que conduziam os seus poderosos, mas com tecnologia de ponta, tanto a divindade se assenta entre eles ou os cavalga, mas a divindade não tem que se levantar para ser transportada. Eles mesmos a levam com suas rodas e para onde for preciso, para qualquer direção, sem ter que se virar ou fazer curvas. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Hierarquia querubim. Se gostou, clique no botão abaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sino das notificações para que você possa receber próximos episódios da série e compartilhe para que a plataforma possa entregar a outros. Forte abraço do Cristão. Próximo episódio: Anjos em Daniel. Mala Hakem.